Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz, bem-vindos a este nosso seminário da Semana Santa, né? Nós estamos hoje na sexta-feira da Paixão. Vocês não acham estranho, né, falar paixão de Cristo? A palavra paixão, vocês ficam apaixonados, parece uma coisa tão boa, né? Mas qual a relação então desse termo? Por que se fala do sofrimento de Jesus, paixão? Então, etnicamente falando, né, essa palavra paixão, ela vem do latim, né, passion. No passado, esta palavra significava sofrimento. Ok? Na Grécia também. Então, essa palavra paixão é sinônimo de sofrimento. Então, quando nós vamos nos referir à paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. É a última etapa da sua passagem, onde ele vai ser, né, torturado, né, morto e crucificado pelos romanos. Então, este termo paixão, ele, né, mais tarde, no século XIII, no século XIV, este termo começou a dar uma outra conotação. Quando você sentia-se apaixonado por alguém, estava associado a sofrimento. Toda vez que o cara se apaixonava, ele dançava. Então, da mesma maneira, o conceito de paixão, no sentido de um relacionamento afetivo, de um relacionamento sexual, ele se tornou sinônimo de sofrimento. Então, paixão amorosa significa sofrimento amoroso. Olha que interessante, né? Poucas pessoas, às vezes, elas questionam a epistemologia da palavra, né? A origem até da palavra. Mas nunca vocês acharam estranho falar paixão de Cristo? Né? Então, tá vendo? Lá também é cultura. Né? Então, nós estamos nesta Sexta-feira Santa. Eu lembro que para o cristianismo é uma festa. Não é uma festa, não pode fazer festa num negócio desse. Né? Mas é engraçado que tem dois símbolos. Tem o símbolo de uma festa. Eu vou explicar para vocês por que se festeja e por que se lembra a paixão, o sofrimento de Jesus ao mesmo tempo. Porque nós vamos ter duas coisas aí. Nós vamos ter a tortura, a morte e o sofrimento de Jesus. Vocês viram quando o Mel Gibson, o diretor Mel Gibson fez a Paixão de Cristo, o sofrimento, quando ele botou como é que os caras romanos torturavam mesmo. Aí, nossa, a Igreja Católica ficou transcendida, né? Porque tem pessoas que nem imaginam como é que os caras faziam lá atrás. Como os humanos eram, assim, animais mesmo. Não tinha, assim, esse sentimento humano que nós temos hoje em dia, né? Os caras torturavam mesmo para valer, saca? E o Mel Gibson levou ao cinema o sofrimento real de Jesus. Ele tentou botar bem real aquela dor, aquele sofrimento, aquela tortura. Não é? No entanto, o que acontece? Passa-se aproximadamente 3 dias e no domingo de Páscoa há o fenômeno da ressurreição. Certo? Né? Da ressurreição de Cristo. Aí ela festeja, né? Porque, na verdade, não morre. Né? Na verdade, não deveria ter nem a necessidade de uma ressurreição no domingo. Por quê? Porque morreu, o corpo espiritual se afasta, acabou, é outra história. Mas a igreja e esses conceitos de levar matéria junto, ressuscitar com o corpo, é uma coisa que, para mim, professor Laércio, não entra. É a maior das baboseiras que inventaram na história da Igreja Católica. Tá? Não há a mínima necessidade de você se apegar a esse corpo material que está aqui e querer ressuscitar e levar ele. Né? Então, um dos 2 grandes mistérios da Igreja Católica e do cristianismo que eu, né, não aceito jamais, essa história da ressurreição. Né? Inclusive tem até um filme muito famoso, não sei se vocês assistiram, que é protagonizado pelo Antônio Bandeiras, que se chama O Corpo. Alguém já assistiu esse filme? É muito legal, procura aí para vocês assistirem, chama O Corpo. A história é a seguinte:
uma equipe de arqueólogos escavando Israel, eles encontram uma tumba com o corpo de Jesus Cristo. Tudo indicando que aquele era o corpo de Jesus. Teste de carbono 14, a data batia, local histórico, tudo, DNA da família. Nossa, aí, secretamente, eles comunicam Roma, o Papa. O Papa entra em colapso existencial. Então ele pega um padre que é especialista em arqueologia, em estudos antigos, que é o Antônio Bandeiras, e manda o Antônio Bandeiras para Israel para investigar esse caso de perto. Você tem que entender que o Antônio Bandeiras também é aquele que acreditava na ressurreição de Jesus. E a hora que esses caras começam a aceitar que aquele era o corpo de Jesus mesmo. Puta merda desgraçada. O drama existencial desse próprio padre, de mudar todos os seus conceitos. O filme é muito legal porque levanta essa discussão, entendeu? Levanta essa discussão. Agora uma pergunta, né, de conhecimento. Já que o pastor não está aqui hoje para... Cadê o pastor, né? Entre nós, está chegando. Então, eu vou fazer uma perguntinha zen para vocês. O que significa a Páscoa? O domingo de Páscoa, que se comemora a Páscoa judaica. Historicamente, o que significa? Aí se vocês falarem que comemora a ressurreição de Jesus, vocês vão estar completamente errados. O judeu nunca comemorou Jesus. Você está entendendo? Até hoje, os judeus não aceitam Jesus como Messias. Jesus era mais um profeta, mais um na história. Mas não o Messias esperado, né, pelo profeta Daniel, aquela coisa toda. Agora sim, estudante, aí lá. A Páscoa era uma comemoração antiga, antes de Jesus, né? Que simbolizava a saída dos judeus do cativeiro do Egito, o êxodo. Na verdade, comemora-se o êxodo. Tá ok? Então, Páscoa judaica significa... A palavra Páscoa significa libertação. Ok? Então... Nós estamos numa sexta-feira santa, que é a sexta-feira onde Jesus aparentemente é crucificado, né? É uma data simbólica, porque ninguém sabe exatamente se foi nesta data realmente. Então as coisas são meio ainda... Mas tudo bem, é apenas um simbolismo, né, de um grande mestre que passou pela Terra e que nos deixou um ensinamento esotérico transcendental sem precedentes. Tá? Muito bem. Então, nós vamos hoje fazer uma visão extremamente avançada de tudo isso. Muito avançada. Vocês não vão encontrar em livro nenhum. Né? Nós vamos começar, né, de um princípio de tudo, né, há bilhões de anos atrás. Tá? A nossa história vai começar bilhões de anos atrás. Tá? Vamos imaginar uma época em que o nosso universo não existia. Porque todos os nossos cientistas, à medida que a ciência foi evoluindo na busca do conhecimento pelo universo, nós aprendemos muitas coisas. E a minha área dentro da física foi exatamente cosmologia e astrofísica, né? Dois ramos da ciência moderna que estuda a evolução e a origem do universo, através das teorias de Albert Einstein, e junta-se com a física quântica, né, para se estudar a natureza e a evolução do universo. Então nós vamos começar bem do princípio de tudo, para a gente entender o conceito dessa aula de hoje, que é a Federação Galáctica. Né? Nós vamos mostrar a ideia de um Deus para vocês, que realmente tinha mania de grandeza. Né? Quando as pessoas falam, Jesus é o Senhor Deus do universo, que controla o universo, pode esquecer que não funciona assim. Nós vamos ter uma visão completamente mais centrada, mais equilibrada, né? Aí vocês vão entender aquela história do Darth Vader, né?
do Guerra nas Estrelas, que jamais ele poderia ser imperador de uma galáxia. Não tem nem como. O cara não conseguiria nem visitar os planetas para dominar a galáxia. Não tem sentido real, não tem sentido matemático, não tem sentido lógico. Se ele dominasse 3 ou 4 planetas ali, estava bom, o sistema solar estava ótimo. Né? Agora querer dominar a galáxia, isso já é uma coisa que vocês não imaginam. Nem Jesus faz isso. Nem Jesus controla uma galáxia inteira. Né? Isso não é trabalho para um indivíduo, não é trabalho para uma pessoa, não é trabalho para uma consciência, mesmo que ela seja uma macroconsciência, as coisas são muito diferentes. Né? Nós acostumamos a criar na nossa pequena visão de universo, na nossa pobre visão de universo, criar nossos deuses. Mas nossos deuses dentro da nossa percepção mental e intelectual de como tudo funciona. Então nós vamos tentar ampliar. Hoje nós vamos fazer uma junção entre ciência e espiritualidade. Nós vamos entender até onde a astrofísica evoluiu e até onde a espiritualidade pode se conectar com tudo isso. Tá ok? Hoje nós vamos entender vamos começar a falar da Federação Galáctica. Mas para falar da Federação Galáctica, nós vamos entender como o nosso universo se formou. Então vamos lá, acompanhem comigo aqui esse raciocínio, que ele é bastante amplo e bastante complexo em certos aspectos, tá? Então nós vamos imaginar, no princípio, esse princípio seria antes do universo ser formado. Tem duas coisas que a astrofísica vai discutir, tá? Então, nós vamos descobrir um T, nós vamos colocar um T igual a 0, presta bem atenção, e um volume igual a 0, ou seja, isso a gente chama de espaço, um S. Em inglês a gente sempre fala de space, então por isso que ele é S. Entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Sempre quando a gente vai falar da teoria da evolução do universo, a teoria do Big Bang, né, tem um cientista, né, Carlão, tenta achar para mim um livro, vê se tem lá os 3 primeiros minutos. Né? E na década de 60, 70, um prêmio Nobel de física americano, né, de física de partículas, de física nuclear, ele publicou um livro, que ele também era cosmólogo, ele escreveu um livro em inglês que se chamava The First 3 Minutes, ou seja, os 3 primeiros minutos. Então, os 3 primeiros minutos. Então, esse cara, esse físico, ele vai falar como que o universo evoluiu nos 3 primeiros minutos só. Do tempo t igual a 0 até 3 minutos. Vocês entenderam? Obrigado, Carlão. Ó, este é o livro. Tá? Quem quiser, na nossa biblioteca nós temos aqui, né? O que este físico disse que existia em t igual a 0? Uma das coisas que os físicos não sabem discutir é isso aqui, consciência. Então, para ele, é tudo matéria, tudo prótons, sabe? Discutir a consciência, a inteligência, a origem da vida é outra questão. Eles não vão bater nessa tecla. Mas nós vamos enfiar Deus na jogada aí, senão a coisa meleca tudo. Né? Porque os números quânticos gerados, o tipo de partículas que foram construídas no início, é que deu sustentabilidade a todo o universo que existe hoje. Qualquer variação em pequenas grandezas desabaria o universo. Colapsaria, como a gente diz. Então, eu sempre acreditei como físico de uma grande inteligência criadora, um grande arquiteto que construiu, pensou e gerou tudo isso.